Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Size One, no podcast do Sneakerhead. Eu sou Gabriel Félix, o seu host, e esse é o nosso episódio de número 8, aquele sobre a customização. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem pequenininhos, mas muito interessantes, que são o mundo dos customs e as collabs de 2020. Para falar dos temas de hoje, eu tô recebendo um dos caras que foi mais pedido por vocês desde 2019. Caio, quem é você na fila do Outlet? eu sou o cara mesmo da fila da Outlet, por incrível que pareça. Agradeço até as pessoas que pediram. Bom, eu sou o Caio, conhecido como Devit. Tem um canal no YouTube onde eu falo sobre o universo de tênis. Inclusive, faço bastante customização, sou bastante conhecido pela Custom, mas abordo todo o tema envolvendo o mundo dos sneakers, né? E esse sou eu. Meu Instagram também, onde eu publico os meus tênis e tal, não é algo que eu faço muito de notícias, etc., como de costume tem nos Instagrams, é algo muito mais pessoal, onde eu faço o mesmo conteúdo, está no YouTube Devit. Esse sou eu. Tô na fila do Outlet. Show de bola, Caio. Os contatos do Caio, enfim, caso você esteja aterrissando na Terra hoje e ainda não conhece, vão ficar disponíveis na nossa publicação. Aqui, Caio, a gente costuma fazer um trabalho bem bolado entre o podcast e o Instagram, né? Então, eu utilizo o Instagram como a minha plataforma de suporte ao podcast, dado que é uma mídia predominantemente auditiva, né? A gente não vê muita coisa. Eu uso o Instagram pra gente colocar lá algumas imagens, algumas informações, então vocês podem contar que todos os links do Caio vão estar na postagem lá no Instagram, beleza? E, cara, eu preciso tirar uma coisa da frente aqui, porque desde que eu conheci o seu trabalho, eu sou um fã recente, eu devo admitir, eu não acompanho o canal há muito tempo, mas já assinei, já dou joinha, já sigo, já faço todo o protocolo das redes sociais. Mas desde que eu conheci o teu trabalho, uma coisa ficou na minha cabeça e eu fiquei com muita vergonha de ser uma coisa maluca da minha cabeça, e ontem eu compartilhei isso com a minha esposa e ela confirmou. Mas eu queria saber, quantas 75 pessoas já falaram que a tua voz é igual a do Luciano Huck? Nossa, não, pior que ninguém, cara. Não é comum, não. Não, de verdade. Acho que até tem algumas frases que eu acabo falando que são muito características dele, mas a voz, de fato, ninguém, absolutamente ninguém. Sério? Foi o primeiro. Ninguém nunca falou? Não mesmo. Eu acho que alguns momentos, quando eu vou apresentar, que eu tô mais empolgado, acabo que às vezes eu pareço mesmo com ele. Mas não a voz, é a primeira vez, de verdade. Cara, eu fiquei com isso na cabeça, porque ontem, assim, me preparando mais pra pauta e tal, já tinha alguma coisa estruturada, mas eu falei, vou assistir alguns outros vídeos que eu ainda não assisti, pra, enfim, me preparar pra qualquer eventualidade. Talvez eu veja uma oportunidade de puxar uma pauta que não estava prevista e tal, enfim, fui fazer o meu trabalho de casa, né? Eu fui pegando vários vídeos, assistindo, eu falei, cara, não é possível. Só eu que tô pensando nisso. Eu peguei o fone e falei pra minha esposa, então, eu vou pedir pra você ouvir e eu quero que você me diga quem essa voz te lembra, alguém famoso que essa voz te lembra. Aí ela pegou e tal, fechou até os olhos e tal, se preparou super. E aí eu dei play, eu nem lembro qual foi o vídeo agora, não vou conseguir lembrar, mas enfim, dei play, Luciano Huck. Assim, foram 5 segundos. Foi no momento da introdução. Que engraçado. Porque eu realmente não tinha ouvido isso. Foi a primeira vez mesmo. Mas legal, lisonjeado. Que bom, né? Que bom que alguém bacana também, né? Mas foi só um quebra-gelo rápido pra gente poder entrar na nossa pauta aqui. Primeiro item, como eu já falei, são os customs, né? Então, a gente vê bastante o teu trabalho envolvendo esse assunto, né? Que se sneakers, né, tênis, já são um nicho por si só, custom é um nicho dentro do nicho, né? Então, você diria que hoje, os customs hoje são a sua especialidade dentro do teu trabalho? Não, de forma alguma. Inclusive, cara, é engraçado como eu tenho realmente um nome bastante associado à customização, mas de forma alguma é a minha especialidade. Tanto é que eu não me considero um excelente customizador. Eu praticamente sou o cara que introduz as pessoas
a fazerem as customs, mas eu sou facilmente superado, cara. Eu sou o introdutor das pessoas. Eu diria que se fosse falar alguma coisa em relação a custom, a mim, seria empoderar as pessoas a fazer custom. É mais isso do que as minhas próprias customs, sabe? Tanto é que as customs não são 10% do que eu tenho no canal. Mas gosto muito de fazer, gosto dos resultados também, claro, mas como eu já falei aí no começo, realmente eu não me sinto o cara por trás das customs. Tem muitas outras pessoas que são infinitamente melhores do que eu aqui no Brasil, fazendo customizações, mas eu fico feliz também de ter esse nome associado a custom de qualquer forma, por ter sido pelo menos o primeiro a aparecer, né, para mais pessoas, por ter feito customizações, e eu fico muito feliz por isso, mas eu realmente não acredito que eu sou o nome por trás das grandes customizações, não. Não, sem problemas. Mas é exatamente isso, né? Como você já tá construindo uma carreira que passa por esse nicho dentro do nicho, pode ser comum, né, de algumas pessoas associarem a essa formatação do teu trabalho como algo que é tua especialidade e tal, que até mesmo perguntar, Kai, você já trabalhou com isso? Assim, hoje profissionalmente você trabalha, mas fazer com uma galera, por exemplo, eu acho que é TND, né? TND Sneakers que produz esse tipo, profissionalmente faz esse trabalho, né, de customização de sneakers e tal. Mas assim, é interessante ver essa visão tua de que você não considera uma especialidade sua e que sim é mais um fator, mas que não é tudo, né? Não, então, como eu falei, o canal, ele aborda, obviamente, a customização. Como eu falei, gosto muito de fazer customização, gosto muito dos resultados das minhas customizações, claro, mas existem outras pessoas que são, como você citou, por exemplo, o Thiago da Tennis Day Sneakers, que ele é maravilhoso, sabe? Ele faz trabalhos sensacionais. É claro que eu não quero aqui, de forma alguma, também diminuir o meu trabalho, não é essa a minha intenção, claro. Mas eu quero assim, eu acho que eu tenho que me colocar no meu lugar neste mundo. E mesmo tendo bons resultados nos customs, trazer coisas novas, coisas que nem os americanos fizeram ainda, como, por exemplo, colocar luz num tênis. Eu nunca tinha visto ninguém colocar uma luz num sushi, eu acabei trazendo isso. Enfim, o híbrido também, eu trouxe coisas novas que também tem a ver com as customs, né? Fazer um híbrido, 2 tênis e juntar num só, e que foi um resultado incrível, tanto é que chegou até para Nike, etc. Então, legal. Eu tenho um grande orgulho disso, acho que realmente eu faço um bom trabalho, mas existem pessoas que fazem excelentes trabalhos. Tem uma piada na internet que diz exatamente isso, né? Independente do quão bom você se ache, vai ter sempre um oriental que vai fazer melhor do que você. É um pouco preconceituosa, eu sei, eu peço desculpas aos nossos ouvintes orientais, a ideia não é ofender ninguém, é só uma piada que existe, uma anedota que existe na internet, mas é um pouco disso, assim, muito embora seja uma piada, mas é um pouco disso, né? Vai ter sempre alguém melhor do que a gente em alguma coisa, então é bom ver a tua humildade também e reconhecer que, olha, eu faço muita coisa bem, mas eu não sou o melhor, então é bacana ver isso também. E pegando um pouco desse gancho, que você falou, não sou muito bom e tal, qual dos trabalhos que você já fez relacionados aos customs, qual aquele que você... 2 perguntas, nenhuma, né? Qual aquele que você mais se orgulha? Qual aquele que você acha que não ficou tão bom, poderia ficar melhor, ou na minha cabeça ficou melhor e não funcionou tão bem? Na verdade, como eu sou muito perfeccionista, acho que todos poderiam ficar melhor. O que acontece? Eu vou até explicar o porquê disso. Eu acabo sempre testando muita coisa. Como eu falei, eu já fiz luz, já coloquei refletivo no tênis com manta refletiva, já fiz alguns que já fizeram também, né? Tipo cartoon e etc. Mas a maioria deles foram testes de coisas realmente muito novas. Eu já fiz flocado também era um tênis de couro, eu acabei deixando ele aveludado. Então, todos participaram por testes, praticamente. Então, todos eu conseguiria hoje fazer melhor, porque eu já passei pela primeira vez. Não tinha ninguém feito, né? E aí acabou que eu fiz o primeiro. Então, sendo assim, todo o primeiro, ele pode ser melhorado na segunda vez, né? E assim pode ser melhorado para a terceira e tal. Então, todos eles poderiam ter sido melhorados. Agora, eu acho que essa é a primeira resposta. A segunda resposta, do que eu mais gosto aí, do que eu mais tenho orgulho, eu acho que ficou bastante emblemático, muito associado ao meu nome, é o Big Air 97, que é o híbrido de 2 tênis, né? Que eu peguei o Air Max 97 e o Air Max 720, tirei a bolsa de ar do 720 e coloquei no cabedal do Air Max 97. Aí eu criei um híbrido. Apesar de
partir do pressuposto de que um tênis, os dois já existiam, de qualquer forma eu fiz algo novo. Eu acabei inovando, misturando os dois e criando um tênis que não existia. E, como eu falei, ele repercutiu muito bem, assim, a nível mundo, assim, pessoas falando e a própria Nike viu e etc. Então, eu tenho muito orgulho desse, que também, se eu fizesse hoje, eu faria melhor. Mas é isso. Todos os outros eu tenho muito orgulho, mas eu acho que o Big Air 97 ele me representa bastante. O com luz também, eu não posso deixar de falar. Por favor, a casa é sua. O Swoosh Light, que é o Air Force One, que eu fiz com luz no logo dele, né, no Swoosh, eu coloquei LEDs nele, foi também uma coisa muito legal que eu fiz, que eu nunca vi, e então eu tenho bastante orgulho de ter feito ele, porque eu parti do zero mesmo, eu fiz o logo com resina, lixei, etc, fiz a parte elétrica e tal, e tudo isso tá lá no meu canal, tá? Tudo que eu tô falando aqui tá no meu canal. Então, esse eu também tenho bastante orgulho. Se eu pudesse escolher dois, seria o Big Air 97 como híbrido e como custom o Swoosh Light aí, que é com LED no tênis que ele acende e eu ando com ele aceso. Foi muito louco. Não, sem problemas. Pode escolher dois, não é problema nenhum. É até melhor pra gente, porque é mais material pra gente ver depois. E, cara, dentro dessa... Pegando aí também essa referência que você deu da tua própria criação, que é o híbrido, você acha que a inspiração dele foi um pouco, ou altamente, aí eu não sei, você que vai me responder, o trabalho do Sean Wotherspoon com o híbrido dele, do Air Max 1 com o 97? Pra te falar a verdade, não. Uma vez eu vi antes, na verdade, mas assim, não antes fazendo qualquer tipo de pesquisa para fazer. Se foi por um acaso, eu acabei vendo um híbrido de um americano que fez um Air Max 95 com a bolsa de ar do Vapor Max. E eu acho que isso ficou na cabeça, na verdade. E num momento eu falei, vou fazer algo diferente, vou criar um híbrido. E aí essa criação, eu já tenho esse quadro também no canal, onde eu crio as artes ali no Photoshop e tal, e isso já era antes de eu criar o híbrido. E quando eu fiz essa arte, eu falei, cara, ficou muito incrível. E eles têm um encaixe quase que perfeito, eu conseguiria fazer ele. E ali, então, eu decidi fazer. Mas, assim, obviamente, o Sean tem milhões de méritos por ter criado algo bem legal, mas, de qualquer forma, não foi dele que partiu a primeira vista de um híbrido. Assim, eu realmente vi um híbrido de um Air Max 95 com a entressola, né, com o sistema de amortecimento do Vapor Max. Que eu achei ridículo, na verdade. O resultado não ficou legal. mas eu achei muito legal a ideia de ter feito algo completamente diferente. Foi dali que partiu. Entendi. Então o conceito ele já estava no teu subconsciente, porque você fez alguma pesquisa, se esbarrou, e aí então foi meio que... quando surgiu uma oportunidade, você, enfim, acessou esse registro que você tinha, e então surgiu a obra. Eu acho que isso ficou meio que no inconsciente, né? Eu acabou que vi, e eu não lembrava, não sei nem quando que eu vi, sabe? Realmente eu não vou te precisar quando foi, de quem que é o vídeo e por que eu acessei aquele vídeo. Por algum motivo apareceu na timeline e aí eu acabei que eu cliquei e realmente eu não lembro quando mesmo. Mas eu lembro do modelo, que era o Air Max 95 OG, aquele cinza, branco e verde. E aí o tênis ele já estava hidrolisado mesmo, então a parte da entressola dele já estava se desfazendo. E por isso que o cara acabou... Tipo, vou restaurar meu tênis, só que eu vou colocar um outro. Mas realmente eu não... Aí acho que ficou no meu subconsciente, exatamente isso. Aí por algum motivo ele foi acessado automaticamente e acabou que eu tive esse insight aí e acabei fazendo. Porque isso acontece muito com os criativos, né? Então, assim, enfim, a gente até deixar o pessoal saber um pouco dos bastidores, a gente falou muito brevemente antes da gravação, a gente nem se conheceu tanto e tal, então algumas coisas eu vou falar aqui até pro Caio me conhecer, junto com vocês no final das contas, mas eu falei de criativo, eu sou designer de formação, né? Eu trabalho como designer de produto, uma empresa de seguros e tal, então, e você também é criativo, você tem seu próprio canal, enfim, tem a tua empresa e você precisa ser criativo porque é uma demanda dela, então isso é muito comum, quanto mais, e é bem parecido com a fala, né? A criatividade tem muito a ver com essa linha de pensamento, essa linha de conhecimento, onde muitas coisas a gente vai criando vocabulário e quando precisar a gente utiliza, né? Assim, você não começa no início da sua vida falando
declamando um poema de Camões, nem nada. Você vai começando com palavras pequenas, vai juntando as sílabas e então vai criando esse seu vocabulário. A criatividade é muito parecida com isso, né? Às vezes você vai pegar uma referência que você assistiu a um filme, mas para solucionar um problema de interface gráfica de um aplicativo. Às vezes você vai a um teatro e uma cena, um gesto vai ligar para um vídeo que você vai produzir para o canal. Ou a iluminação que você vê num filme, puxa, eu acho que eu posso solucionar essa iluminação aqui também nessa fotografia que eu tô fazendo e por aí vai, né? Mais uma vez, é vocabulário que a gente vai construindo no decorrer das nossas vidas e às vezes a gente vai lembrar, às vezes a gente não vai lembrar. Eu acho que esse foi o caso do teu híbrido também. Nossa, eu concordo 110% com o que você falou. A gente busca inspirações em coisas que a gente nem imagina que tá buscando inspirações. A gente tá assistindo um filme de terror e de repente faz uma comédia. E em cima de uma coisa que você viu, um detalhe, uma frase, uma fala, uma cor. É muito louco isso. Realmente, eu acho que os inspirados, eles nascem daí mesmo, sem nem saber de onde busca uma inspiração, muitas vezes. E que está atento a tudo ao mesmo tempo, né? Você está atento a cada quina de um sofá, você está atento ao pôr do sol, você está atento a pequenos e grandes detalhes da vida. E ali você vai formando todo o seu vocabulário e, de repente, você criou um livro. Eu acho isso muito louco. E a sua obra é a vida, né? Então você vai criando livros durante a sua vida e depois, no final dela, ter toda a sua obra. Eu acho muito louco. A gente ficou filosófico rápido demais, né? Do nada a gente virou filósofo. Não, mas não tem problema. Aqui o nosso fórum é livre de preconceitos. E, cara, você comentou, né, a respeito desse trabalho e, enfim, como um pouco do teu processo de trabalho, né, para chegar no produto final, que foi o híbrido em si. E você comentou que, poxa, às vezes não, eu comecei ali no Photoshop, esbocei um pouco a ideia. Você tem algum background em artes, em pintura, desenho, design de alguma forma? Ou é só mais uma ferramenta para você? Como é que é esse teu background? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu contar coisas aqui, eu vou ser preso, sair daqui preso. Mas assim, para você ter uma ideia, eu sempre fui meio fissurado assim com criação, né? E aí, tanto é que e com robôs, só para a gente já buscar lá atrás. Eu com 17 anos, queria fazer faculdade de engenharia mecatrônica. Fiz, não concluí, infelizmente, por problemas financeiros, não pude concluir, mas era algo que eu gostava muito. Então, já nasce dali um lance de criação, né? Um lance de você fazer algo novo e tal. E aí, depois, diria 5 anos depois, eu fui fazer outra engenharia, dessa vez engenharia civil. E antes disso, para você ter uma ideia, como, cara, assim, função que eu sempre fui e querer aprender as coisas, e infelizmente sempre sozinho por falta de informações e tal, por falta, às vezes, também, por falta de conhecimento, por falta de pessoas do lado, às vezes, dando uma palavra ou tentando incentivar alguma coisa assim, eu comecei a criar, cara, plantas de terrenos no Excel. Isso você pode falar, não é possível, isso seria impossível. Não, peraí, como é que... Não, peraí. Eu já vi muita coisa sendo feita em planilha de Excel. Eu já vi Pac-Man, eu já vi a Mona Lisa sendo recriada, mas planta baixa de arquitetura? Tanto é isso que mesmo? Quando eu fui para a faculdade de engenharia, e aí eu fui fazer a primeira aula, nossa, eu lembro como se fosse hoje, primeira aula de AutoCAD. E aí o pessoal já me chamava de Excel, porque era tudo muito novo ali, a gente estava se conhecendo, e a galera, numa conversa eu falei isso, né, que soa absurdo para qualquer pessoa, claro, e aí eu falei, pô, eu brinco de fazer planilhas no Excel. Aí, mano, ficaram me chamando de Excel, primeira aula de AutoCAD, e falar pro professor. E o professor falou, não, isso é impossível, né? Eu falei, olha, é claro que não é para fazer um projeto para realmente construir, para colocar em prática, né? É só para a gente ter... Mas eu falei, é tudo dentro de uma escala. Aí o professor, não tá, vamos seguir a aula aqui, tipo, tá falando bosta, é impossível. E aí, durante essa aula de AutoCAD, eu criei a sala que nós estávamos, no Excel. Enquanto estava tendo a aula do AutoCAD, eu estava criando também, ao mesmo tempo, essa planilha não, né? Essa planta no Excel. E quando acabou, eu mostrei lá, e aí ele falou, não é possível. Aí colocou no telão lá, e aí o pessoal começou até, tipo... Eu pedi para ir no banheiro umas 2 vezes durante a aula, para eu ter uma ideia de metragem da sala. Obviamente, eu não fiz 100%, né, dentro da escala, mas eu fiz ela muito próximo da realidade, tanto é que jogou no telão lá, e as pessoas começaram a ver o quanto estava simétrico em relação à sala, a quantidade de cadeira, a posição,
o tamanho da lousa, o tamanho da janela, onde estava a posição, e etc. E todas, sabe, estava muito perfeito. O professor falou, cara, isso eu nunca tinha visto na vida. É muito louco. Então, tipo, esse lance de criação, eu tenho essa capacidade de uma ferramenta que nem é para isso criar algo que não é para isso. Eu acho muito louco isso, essa capacidade que eu tenho. Mas então, respondendo a sua pergunta, formação em qualquer tipo de ferramenta eu realmente não tenho, é mais por ser função mesmo. Ah, irado, cara, mas é bem isso, assim, conforme você foi falando, eu fui lembrando, né, de algumas histórias, né, que você vai ouvindo no decorrer da vida e até filmes e, enfim, histórias de modo geral da vida em que muitas pessoas utilizam ferramenta como desculpa, né, como muletas para que eu não consigo fazer ou subterfúgios para dizer que, então, quando eu tiver uma câmera melhor, ou quando eu tiver um computador melhor, ou quando eu tiver um tênis melhor, então eu vou fazer algo melhor. E quando esquecem que, no final das contas, as ferramentas, elas são ferramentas, e apenas isso. O trabalho, a dedicação, a vontade de fazer acontecer, o tesão de fazer acontecer, vai partir sempre da mesma origem que é você, né? Então, conforme você foi falando, cara, eu fui conectando esses pontos, né? De, cara, é uma ferramenta nada usual para esse tipo de trabalho. Mas, cara, eu fiz acontecer, sabe? Isso é muito tocante, né? E muito motivador, né? Quando você tira as desculpas da frente e você se dispõe a fazer alguma coisa, entre muitas aspas, é só ir lá e fazer. Eu concordo mais uma vez com você. Acho que ferramentas elas podem melhorar você, mas a sua essência, quem tem, é você. Então, você vai buscar algo onde não existe, até porque a nossa curiosidade vai atiçar isso, né? Algo que não existe, que não foi feito para aquilo, e você fazer algo que você acredita que dá para fazer e ponto. Então, se você tiver todas as ferramentas do mundo, todas as maneiras, todas as instruções, você é só mais uma pessoa que vai fazer. Se fosse assim, né, todo mundo faria. E não é isso. Acho que parte muito mais, é muito mais legal a essência da pessoa do que a ferramenta que ela está usando. No final das contas, essa vai ser a diferença, né? Se você criar um robô para refazer a Mona Lisa, ele pode fazer exatamente com os mesmos traços, mas ele não vai ter tanta perfeição quanto um cara que pegou um pincel e uma tinta e fez. Acho que é isso. Não, perfeito. A gente não poderia fechar melhor. Mas eu tenho que voltar um pouco na história, né? Aproveitar, enfim, a gente tá vagueando aqui, né? Filosofia, artes, planta no Excel e tudo mais. Mas eu tenho que voltar para o assunto que são os customs, e dentro desse assunto, como é que os customs surgiram na sua vida? Quando é que surgiu a primeira ideia que você poderia fazer isso? Ou, enfim, como é que surgiu esse assunto na tua vida? Foi um momento que eu notei que as pessoas que estavam no meu canal são pessoas que, até aquele momento, principalmente, eram pessoas que estavam com dinheiro muito limitado e não tinham tênis que elas jogavam tão legais. E aí eu falei, bom, vou mostrar uma maneira para que eles possam melhorar o aspecto visual do tênis. E aí eu comecei com o primeiro, aí fui fazendo o segundo, e mostrando técnicas baratas para conseguir fazer o tênis ter um aspecto melhor e as pessoas se sentirem melhor. E aí, automaticamente, eu fui evoluindo, porque, como eu falei lá no comecinho, eu não vim das artes, né? Eu não sou um cara que partiu das artes e que... bom, o que eu vou fazer, então, ao invés de fazer uma tela, eu vou fazer um tênis? Não, eu comecei assim como qualquer outra pessoa poderia começar. Então, eu fiz isso. A ideia, ela não nasceu, de fato, para ser uma customização. Ela nasceu para ser uma revitalização, na verdade. Ela partiu de onde, não como arte, mas como uma melhora física do tênis, para que as pessoas se sentissem melhores olhando para os seus tênis, que elas não teriam condições de comprar tênis caros e novos e bonitos. Então foi dali que partiu, na verdade, essa ideia de, vou gastar R$10 e vou deixar meu tênis mais legal. Meu tênis, ou eu vou gastar R$5 e deixar meu tênis mais legal. E aí foi melhorando. Bom, então chegamos num nível onde, se eu comprar um tênis novo, o que eu poderia fazer com ele para ser diferente? E assim foi. Sempre teve uma ideia por trás antes de só tacar tinta no tênis, né? Nossa, que irado, cara. Eu não sabia dessa referência. Dessa referência não, desculpa, dessa motivação sua. E é muito legal ver o custom agora, porque é muito isso, né? A gente sempre tomando pancada do nosso próprio preconceito.
O custom, ele hoje... hoje não, porque o custom não é necessariamente novo, né? Eu mesmo já fui, na minha época de faculdade, inicialmente eu fiz 2 faculdades. Uma eu não terminei, a segunda eu terminei. A primeira foi de artes visuais mesmo, né? Mais próximo de artes plásticas, numa universidade estadual aqui do Rio. E nessa época enfim, universitário, vive com os pais, tem muito tempo de sobra, enfim, sabe como é a vida, né? Mas eu, por estar estudando a parte de artes plásticas e tudo mais, e também já, ainda que muito incipiente, eu já tenho uma queda por tênis e tal, eu juntei as duas coisas e falei, vou pegar esse Converse meu, um Converse branco, né, super default, vou dar um tapa nele, né, vou pegar algumas técnicas que eu tô aprendendo na faculdade e tal, tentar fazer alguma coisa, enfim, fui brincando e tudo mais, e o custom sempre foi muito isso, assim, pelo menos na minha visão super míope do mundo, sempre foi uma coisa de... olha aqui, eu trabalho com arte de alguma forma, ou eu conheço um pouquinho, e vou mostrar para vocês a minha arte, né? Uma coisa mais de exposição, uma coisa mais de criatividade mesmo, né? De mais um tentáculo da criatividade se expondo para o mundo. E agora você me traz algo que eu nunca passou pela minha cabeça, e isso é fantástico, que é o custom como uma ferramenta de inclusão social, né? O teu pensamento foi de... como é que eu posso... dado que eu tô recebendo esse feedback, ou enfim, essa comunidade que eu tô criando ao entorno do meu trabalho, tá me trazendo um feedback do dia a dia deles, né? De que, poxa, Caio, seria tão interessante se eu pudesse fazer o que você tá fazendo, mas eu não tenho meios, né? E você trazer uma solução que obviamente envolve, no final das contas, envolve sim arte, embora você tenha falado, né, teu background não é esse, mas utilizando a arte como uma ferramenta de inclusão. Cara, olha só, você não precisa de um novo tênis, você não precisa comprar mais um, você não precisa adicionar mais nada no teu dia a dia que não o seu próprio trabalho. Pô, ao invés de gastar, sei lá, mais 150, mais 200, mais N reais do teu orçamento, pega 10% disso, compra um par de tintas, um par de pincéis e, pô, seja feliz, sabe? Isso, putz, cara, sem palavras, é fantástico saber disso, assim, de novo, né? Nosso preconceito tomando um tapa na cara todos os dias. Isso é um preconceito. Acho que talvez uma... Cara, não faz parte da sua rotina, aquilo você não precisa saber exatamente tudo que envolve aquele assunto. Mas você já sabe por cima, você viveu isso, você foi lá e fez já. E aí você não necessariamente precisa saber de onde que nasceu isso. Porque você até comentou que, de qualquer forma, foi um movimento para mostrar que, olha, essa é a minha arte, né? Você chegou a comentar isso. Isso é muito, realmente, um dos grandes motivos que começou realmente a customização. A customização, de fato, ela foi muito grande quando o Air Force One parou de ser feito pela Nike, né? Ele lançou e parou de ser feito. E passaram-se 10 anos e não teve de novo o Air Force. As pessoas queriam Air Force. E como a Nike não produzia mais Air Force, eles pegaram os antigos e começaram a pintar. Então, nasce ali, tipo, eu vou ter, eu não vou deixar meu tênis morrer. E aí, depois disso, esse movimento parece que ele morreu. E aí só customizaram os tênis novos. A Nike trouxe o Force de novo, trouxe Force, inclusive, coloridos, que não tinham, né, antes desse movimento de rua implorar pela volta do Air Force. E ali, cara, depois disso começou todas as tribos a, pelo menos, customizar, mesmo que de uma forma um pouco mais tímida, eu diria, tipo trocando um cadarço, ou, sabe, ou deixando só mais frouxo. De qualquer forma, isso entra numa estilização, numa customização, né, algo diferente do que é o original. E aí, então, é bem isso, é uma expressão do que você acredita ser melhor, uma expressão do que você acredita ser mais bonito, ou é muito isso. Então, você chegou a fazer isso na faculdade, muita gente fez, principalmente nos seus All-Stars, assim como você. O brasileiro fez muito isso em All-Star, final de escola, e todo mundo desenhava nos tênis, é muito comum isso acontecer. E é isso, e eu tentei quase resgatar isso. Também mesma coisa, inconscientemente, de resgatar isso. Pessoal, olha, se você está sem dinheiro hoje, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar seu tênis e deixar mais legal. E deu super certo, muito legal. Excelente, excelente.
E, assim, foi muito bom você ter falado do tema Air Force One, porque a próxima pergunta já estaria direcionada, e é bom saber que a gente já está nessa sintonia. Porque a gente vê bastante Air Force One, né, no teu canal, enfim, no teu trabalho como um todo. E tirando o Air Force One, qual outra silhueta você acha interessante para esse tipo de trabalho? Então, eu acho que a gente não pode se limitar a nenhuma silhueta. Você pode fazer qualquer tênis. Acontece, eu acabo usando muito o Air Force One porque ele é o mais pesquisável, é o que tem, de certa forma, um acesso mais fácil. Ele é um valor mediano, ele não é tão absurdamente caro. Obviamente também não é barato. Então ele é quase o tênis perfeito. Ele é perfeito pelas curvas, pelos materiais que é usado. Então ele é perfeito. Tirando ele, qualquer outro tênis ele pode ser customizável. Eu já customizei vários outros, né? Um tênis, inclusive, que é até parecido com o Air Force One, só que 4 vezes mais barato é o Ebernon, que eu tive um resultado muito legal. Mas já customizei vários outros. Já customizei tênis de corrida, já customizei Prophecy, por exemplo. Já Mizuno Prophecy. Quem diria que alguém customizaria um Mizuno Prophecy? Eu peguei um tênis que... eu sempre falo isso até pro pessoal da Mizuno, que esse tênis ele fica nos opostos, né? Ele está na comunidade, onde as pessoas querem muito ele, assim como a gente, no meu caso, eu quero um Jordan, o pessoal da comunidade quer um Prophecy, e ele está no pés dos mais ricos. E aí eu peguei, então, esse pessoal da comunidade e fiz uma customização de um personagem que é bastante querido também por eles, que é o Charada. E aí eu fiz, então, um Prophecy do Charada. E é um tênis que ninguém imaginou que alguém poderia customizar, sabe? Eu fiz. Então, é tudo é como você olha, né? Você pode olhar e imaginar uma coisa diferente e fazer. Já fiz tênis de corrida, já fiz Easy, já fiz o Young, eu já fiz Brooks, eu já fiz vários modelos que não fosse o Air Force. Eu acabo sempre voltando no Air Force por questão de as pessoas procurarem mesmo como referência. Porque senão eu faria vários outros também. Então é um pouco disso, né? Acho que é um pouco disso que a gente estava conversando até agora, né? De que, independente da plataforma, independente da ferramenta, acho que a importância maior é querer fazer acontecer de alguma forma. E acho que, enfim, o que você está me dizendo é que essa silhueta independente... tem todo o lance do Air Force One, né? De que você já comentou e tal, design de procura, de desejabilidade, né? De uma forma geral, mas a silhueta importa menos do que a vontade de fazer. E falando também de ferramentas, né? Que eu acho que é importante falar, que eu acho que tem a ver com um pouco do material que eu customizo, porque customização ela não parte só da tinta, pincel e o tênis. Ela pode ser feita de várias formas, como eu já fiz, por exemplo, customização com calça jeans, cortei uma calça jeans e fiz um tênis, né? Tipo, customizei um Air Force One da Levi's, né? Então, cortando a calça jeans e colocando. Eu já fiz, por exemplo, com o floquinho lá que eu falei. Eu já fiz com outras coisas que não são necessariamente tinta. Você não precisa... eu não gosto de tinta, não gosto de mexer com tinta. Você pode customizar de várias outras formas, não só com tinta. Então, isso também é legal. A customização, ela é infinita. Então, a ferramenta que você pode usar para fazer a sua customização, ela pode ser infinita também. É arte. A arte, ela não tem limite. Você pode fazer como você quiser. Com glitter, enfim, você pode com pedras de diamante, você pode fazer com o que você quiser. Então é isso. Tá aí a indústria dos Swarovski que não deixa a gente mentir, não é verdade? Exatamente. Inclusive, muito provavelmente tá calhando de ser muito próximo de uma customização que, enquanto eu estou falando com você, eu não fiz, mas enquanto a gente vai, nesse período que você vai ter postado, pode ser que já tenha postado. Eu tô com o tênis na mão agora, inclusive, que é o Air Force One branco, que eu vou fazer com o Swarovski, que é de presente. Mentira! Juro por tudo que é mais sagrado. Eu vou produzir ele agora, assim, nessa semana aqui. Então, provavelmente, agora, as pessoas estão ouvindo, já vão poder ver ele pronto. Eu não sei como é que vai ficar. Infelizmente, ainda não posso dar um spoiler, porque eu ainda não sei como é que vai ficar nem você. Dado o histórico aí de que a gente consegue acompanhar pelo teu canal, tem tudo para dar certo, sem dúvida. E falando também de inspirações, né, de referências, de fazer acontecer independente das plataformas, quem são hoje, né, ou quais são as tuas referências quando o assunto é custom? Onde você busca inspiração? É site, é blog, é Instagram? E quem são essas pessoas que você busca referência quando esse assunto vem à tona? Então, eu faço o oposto disso, na verdade. Eu tento não buscar, eu tento não assistir, eu tento não ver, para que isso não interfira nas minhas decisões ou nas minhas criações. Porque eu gosto, obviamente, da evolução,
mas eu acho que buscar algo que é muito específico do que eu já vou fazer, se eu vou customizar um tênis e olhar outras pessoas customizando, aquilo vai interferir muito na minha decisão, na minha tomada de decisão no momento de fazer o meu. Então, hoje eu me limito a não buscar muitas referências de customização de tênis especificamente. Mas já assisti muito o Cerato é um americano, ele é incrível, eu tenho um canal desde 2015, é um cara que produz assim com uma facilidade e uma maestria muito grande. Ele faz customizações do tipo de customização que eu não faço, mas eu admiro muito o que ele faz como arte. Então, por isso eu ainda... Hoje em dia ainda dou uma pincelada outra lá no canal dele para ver o que ele tem feito e tal, mas como a maneira que ele produz é muito diferente da que eu produzo, não vai me interferir. Eu olho mesmo como um espectador e um admirador. E aí tem o Marco, que também é um outro americano, que é bem... Na verdade, ele tem um canal bem recente, talvez um ano, mais ou menos, só que é um menino que ele soube mostrar para o mundo o quanto ele é bom e o quanto ele pode produzir algo muito legal. E ele, acho que, 6 meses de canal, ele passou de 1 milhão, assim, e hoje já deve estar beirando os 2 milhões de seguidores, e ele é muito bom. E ele é mais simplista, assim como eu. Não trabalha muito com traços ou desenhos, é mais com usar o próprio tênis, as linhas do próprio tênis e trabalhar um pouco mais só com a cor. E eu gosto muito do trabalho dele, mas hoje, como eu falei, eu me limito a tentar não assistir tanto para não ser influenciado por ele e fazer réplicas do que ele tem feito, né? Que aí eu não acho muito legal. Entendi. Bacana, e são 2 referências que eu pelo menos não tinha, então vai ser ótimo até pro pessoal que tá ouvindo, né? Que esteja na mesma condição que eu, ter acesso a essa mais uma galera aí para os entusiastas da customização. Depois a gente coloca esses links lá no Instagram. E, cara, último tópico do nosso tema de customs de hoje. Nike Baiu, você já usou? Tá ligado? Já fez? Já brincou? Como é que foi? Como é que é a tua experiência com essa ferramenta da própria Nike para customização? Cara, sabe o que é engraçado? Essa ferramenta, ela existiu, eu não sei nem se ela deu continuidade desde a época que eu vi pela primeira vez, mas eu lembro, cara, que a gente quase não tinha acesso à internet, era muito escasso acesso à internet, era discada ainda e tal. E eu lembro de uma vez ter entrado e descoberto que a Nike poderia fazer, que você poderia ir lá e colocar seu nome no tênis e poderia colocar cores e tal. E eu lembro que, cara, eu era muito novo, assim, e eu fui lá e brinquei algumas vezes no site, criei, mas eu tô falando disso, cara, de quando a internet era discada, é muito antigo. E para te ser bem sincero, como eu falei, eu não sei se deu continuidade desde aquela época ou se ficou um período sem ter esse Nike Baiu, porque, se eu não me engano, não era esse nome, inclusive. Então, e aí depois disso nunca mais eu usei. Já cheguei a indicar para alguns amigos meus, não só pelo fato da customização, de você fazer lá, né, de você poder colocar o tênis nas cores que você quer, colocar seu nome, etc. Mas eu indiquei por conta de numeração, que um amigo meu calçava 48, ele queria um Nike, aí eu indiquei, e acabou que ele fez 2 Nike Baiu customizado para ele, e ele amou, assim, e tipo... Mas é isso que eu te falo, hoje em dia eu não uso, muitas pessoas que me seguem faz, e me manda para mostrar como que ficou e tal, o resultado. Eu acho muito legal, acho que é uma maneira de introduzir as pessoas que às vezes não tem condições de fazer, mas vai lá e pelo menos brinca um pouco e tal. Acho que é bem legal, mas eu realmente não uso mais, não tenho usado, não. Eu tenho a mesma recordação de você, de que eu tava, inclusive, quando você tava falando, por isso que eu dei mudo, né, para as teclas não ficarem batendo aqui, saindo no áudio, mas eu tenho a lembrança de que antigamente eles tinham outro nome, eu fui buscar. Eu tenho recordação de ser algo assim, um Nike Plus ou um Nike Labs, alguma coisa que girava em torno disso, mas eu não consegui confirmar aqui a tempo pra gente confirmar. Mas tinha sim realmente esse outro nome, e aí eles fizeram uma mudança total da interface, da experiência, na verdade, toda do usuário, o que foi bem legal. Acho que deve entrar se não entrou, porque eu não tenho pesquisado a respeito disso, como um case de sucesso da agência que fez, mas a experiência está remodelada e está bastante interessante. Nos episódios, um dos episódios atrás a gente falou aqui sobre eu não sei se você conhece o Jack Slade, que é um youtuber também canadense. Ele produziu alguma série, né, do Nike Baiu, do Cairo 5,
e com as cores dos Yeezys, Nike Yeezys 2, né? E ficaram muito próximas e tal do que eram as colorways originais do Yeezy. E a gente discutiu aqui no podcast. E aí, enfim, ele fez o review no canal dele, bem interessante. Eu deixei como referência pro pessoal assistir, que eu achei bastante interessante. E assim, o que me pegou na época e que me fez gerar pauta foi exatamente estar no feed, né, no Instagram e tal. E de repente passei por um borrão de tinta que eu reconheci a paleta, né? E aí eu falei, opa, peraí, isso aqui eu já vi, isso aqui me interessa, peraí, deixa eu voltar. Aí voltei assim e falei, não, eu achava que era o Air Easy, mas acabou que não era. Era só, enfim, esse trabalho que ele fez pela plataforma, e achei bastante interessante, e fui procurar mais e vi, olha, legal, a plataforma voltou e tal, a experiência tá mais agradável de fazer e tudo mais, tem o render em 3D, que é super interessante, você consegue ver todos os ângulos, e achei interessante, assim, a própria Nike colocando, chancelando, né, mais uma vez esse espaço da comunidade que talvez ache interessante, sim, o trabalho, porque senão não estava no site deles, mas ainda queriam dar um toque a mais de personalidade, né, e é bacana ver esse movimento da própria empresa. Eu achei legal. Pois a plataforma antes ela era muito limitada, tanto a modelos quanto a intervenções que você poderia ter. Você mudava algumas partes, alguns painéis do tênis, você podia mudar a cor, você poderia colocar seu nome na parte de trás, mas você olhava sempre em 2D, né? Tudo bem que é uma tela, você sempre vai ver em 2D, mas deu para entender, né? Você conseguiria ver sempre em 2D, e como você falou, você consegue virar 360 graus agora, e você consegue vários modelos diferentes, você consegue várias interações diferentes. Com certeza melhoraram muito a plataforma, e é muito legal saber disso, né? Podia vir para o Brasil também, com certeza. Isso ia ser legal. Seria o máximo mesmo. Mas enquanto isso, a gente vai ter que aguardar e ficar só babando no que o pessoal lá da gringa consegue fazer com essas belezinhas. Vamos para a próxima pauta? Bora para a próxima pauta. Caio, 2020 já começou quente, inclusive, várias colaborações e vários lançamentos já no mês de janeiro, mas a gente não pode deixar de ver o que o ano ainda promete pra gente, e uma dessas promessas é a colaboração, a continuação, na verdade, da colaboração da Off-White, do nosso querido Virgil Abloh, com a Nike, e ele promete, dentro de pouco tempo, lançar a sua versão, né, a versão da Off-White, da silhueta do Air Jordan 5. E, cara, eu devo confessar que eu não era um grande fã da silhueta como um todo, né? Sempre achei ele muito grandão, talvez muito bruto. Mas desde que eu comprei o meu Jordan 4, o Cool Grey, no meio do ano passado, eu comecei a reconsiderar muito a respeito disso, porque ele fica muito maneiro no pé. Assim, eu não dava a importância dele só pelo visual, e quando eu tive a oportunidade de pegar em mãos e colocar no pé, foi uma experiência muito diferente, e eu tô bem tentado a talvez tentar conseguir o meu primeira colaboração da Off-White com a Nike. O que você tá achando dessa silhueta, cara? Primeiro eu acho que o que eu tô achando é que você tem que ter muita sorte ou muita vontade mesmo de conseguir comprar esse tênis. Mas assim, Jordans, eles sempre me agradam, né? O Jordan 5 realmente também não estaria nem no meu top 5 dos principais da linha do Jordan, né? Mas é uma silhueta legal, tá? É uma silhueta que é legal. Agora, que vai ser extremamente concorrido esse tênis, vai. A Jordan 5 com Off-White realmente está sendo um dos mais cotados para ser um dos mais difíceis de 2020. E o que é interessante falar também é que saíram imagens já também de um creme, tá? Do Air Jordan 5 na cor creme com a Off-White, porque saiu cinza, né? Que você provavelmente viu e tal, e todo mundo tá vendo, mas se você conseguir pesquisar aí alguma coisa, não sei se você já viu ou não, mas existe também uma Colorway Creme, que também pode ser que lance agora em 2020, lá pro meio do ano e tal. Há rumores, né? E as duas são bem legais, assim. Mas como eu falei, não é a silhueta que mais me agrada da linha Jordan, mas eu teria. Só que eu não vou me esforçar tanto para conseguir, e muito menos comprar na mão de revendedores, porque vai ser absurdo, né? Não, vai ser porque, cara, assim, a silhueta tem um histórico até comigo, porque eu sou um grande fã do Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço aqui no Brasil. Que vai lançar esse ano também, tá? Eu queria te falar isso. Pois é. Vai lançar.
Não, não, total, sem problemas. E essa silhueta era uma das que o Will, enfim, o Will Smith, né, que é o... eu acho que ele dispensa um pouco de apresentações, mas ele usava bastante na série e ainda tem esse link comigo, porque quando eu era mais novo, né, era final da infância, começo da adolescência, eu assistia bastante a série e tem essa conexão também. E eu não sabia dessa outra colorway, o que eu tinha noção era dessa mais cinza, né? Inclusive, diga-se de passagem, talvez seja uma das mais sóbrias que a Off-White vai lançar nos últimos tempos, né? Porque ela tá saindo talvez ali daquele Blazer Serena, né? Passando por esse Dunk que lançou no final do ano passado, chegando numa colorway até um pouco mais sóbria, né? Até a própria etiqueta não, a tag, né, que eles colocam, que é bem... Não tem o destaque que outras já tiveram, né? Tem umas com as cores bastante acentuadas, que fazem bastante contraste, e esse é mais simples nesse sentido, com menos destaque. E talvez até o que chame mais atenção ao tênis sejam menos as cores e mais as interferências que o Virgil fez, né? Que se você reparar em alguma das imagens, a própria língua do tênis tem um furo nela, né? E aí eu não sei, eu ainda não parei para... Painel lateral. Não, além desses, do lado dos painéis laterais, tem na língua mesmo. Um furo na língua, no topo esquerdo, do pé esquerdo até. Ele tem um... Ele foi retirado dali e foi colocado no painel lateral. Ele é como se tivesse cortado ali da língua e colocado no painel lateral o que ele cortou. Ah, entendi, perdão. Você tem razão, é exatamente isso. Que é toda essa brincadeira que Off-White, né, o próprio Virgil, né, já deu entrevistas falando que cara, como é que eu consigo transformar isso em algo que eu faria quando eu era adolescente e encontrei esses tênis pela primeira vez e queria ter a minha versão, que no final das contas até faz link com a nossa primeira pauta, né, que é a customização dos sneakers. Que nada mais é isso que é legal, cara, e isso que o próprio Virgil fala, customize o seu. Ele deu uma polêmica, né, quando lançou o Air Force One, o azul lá, né, e o NC e tal. E aí ele foi numa escola, o menino falou, pô, eu queria ter comprado seu tênis e eu não consegui. Ele falou, compra um branco e faz o seu. Tipo, ele foi muito agressivo naquele momento, mas eu entendi muito o que ele quis dizer. Eu sou o Virgil, legal, mas você é o Joãozinho e você tem capacidade de fazer também a mesma coisa que eu fiz. Você pode interagir com o seu tênis, sabe? Foi grosseiro? Foi, claro, a maneira como ele falou, mas o que ele falou fez total sentido, assim. Faça o seu, não é porque eu sou o Virgil que só eu sei fazer, ou só eu quero fazer, só eu que tenho que fazer e todas as pessoas querem. Porque nada mais é do que, assim, uma customização ainda feita em massa, nem é uma customização ainda tão exclusiva, que é o lance da customização ser exclusivo, né? Você fazer uma colaboração é muito legal, claro, mas é isso, é uma customização e feita em massa. E, ó, eu acho até, só finalizando ali a parte da cor que você falou, eu acho que seria um pecado ele pegar uma silhueta tão clássica, tão imponente e importante para a história e chamar mais atenção para o que ele fez do que o próprio tênis. Acho que ele teve um respeito muito grande pela silhueta e pelo que o tênis representa para toda uma cultura e para a carreira de um atleta inigualável, né? Então, talvez por esse motivo ele não tenha chamado tanta atenção em pontos onde ele interviu. Então, acho que teve um pouco disso, um pouco do respeito pela silhueta, pela história e por tudo que representa esse tênis. Acho que teve um pouco disso. Você falou muito bem, eu não tinha pensado nesse ponto, mas faz todo sentido pelo fato histórico dessa silhueta, as interferências terem sido mínimas o suficiente para mostrar o trabalho dele, da Off-White, mas ao mesmo tempo prestando essa homenagem a uma silhueta tão histórica como você bem falou. E homenagem é o que a gente não pode dizer que o nosso próximo item fez, porque ele mexeu em tudo. Eu tô falando agora da colaboração do Travis Scott com a Nike também, em o Nike SB Dunk Low, e as imagens que mostram, né, da internet, primeiro começaram a ser vazadas, que é sempre o mesmo fluxo, né? Algumas imagens vão sendo vazadas, algum famoso que você mandou um concept, né, um prop para ele ver, começa a sair na balada e é fotografado por paparazzi, e aí daqui a pouco começam a surgir as fotos com mais detalhe e tal, que é agora, desde do último lançamento dele, que foi o Air Force One, né? Ele tá indo para uma abordagem, pelo que eu tô vendo aqui, né? Se a gente for acompanhar o histórico do Travis nas colaborações com a Nike, ele tá cada vez ousando mais nas colaborações dele. E agora é a vez do SB Dunk Low,
com, cara, uma loucura de padronagens e uns queijos de bandana de rock anos 90, com uma padronagem xadrez, o cadarço de corda meio que de marinheiro, tá uma loucura. Assim, de todas essas loucuras loucuras no bom sentido, é claro, mas loucuras que o Travis vem planejando e colocando para jogo com a Nike, essa tá bastante interessante, cara. Eu curti bastante a forma com que, muito embora haja essa confusão de padronagens e até determinadas texturas, elas funcionam entre si, né? Eu acho que o arremate das cores ajuda nesse sentido e o conjunto da obra fica bastante harmônico. Eu concordo com você em algumas partes. Na verdade, eu acho que assim, quando se trata de customização, né, ou uma colaboração de uma marca com alguém tão expressivo quanto o Travis, eu acho que ele está, de fato, fazendo para um público X. E aí o que acontece? Algumas pessoas vão gostar, outras não, outras vão odiar, outras vão amar. A questão é o seguinte, eu acho que assim, alguns, e a maioria, na verdade, dessas colaborações, elas são feitas justamente para o público que acompanha aquele artista, ou aquela marca, ou aquele designer, ou aquele... Enfim, com quem está colaborando. Acho que sempre uma colaboração ela tem um foco principal em atingir o público da pessoa que está colaborando. Acho que parte desse princípio. Obviamente, você vai acabar atingindo algumas outras pessoas, porque quando se trata de uma coisa trabalhada em conjunto, acho que tem mais facilidade de chegar em outras pessoas. Então, assim, com certeza esse tênis não é para o grande público, para um público limitado. Eu consigo enxergar o próprio Travis Scott nesse tênis. Assim como no Air Force One também, o último que ele lançou, eu consigo enxergar o próprio Travis nele. Já é um tênis que eu não me agrada aos meus olhos, tá? Não meus olhos eu acho lindo e maravilhoso. Não é o meu estilo de se vestir, não é o meu estilo de usar, enfim. Mas como arte, eu achei incrível, achei maravilhoso e acho que tem tudo para se esgotar para o público do Travis, que vê ele como inspiração, com as roupas que ele usa, com o estilo de vida dele, acho que vai agradar demais. Acho que é muito isso que eu falei. Eu acho que quando você colabora com um artista, você vai atingir o público desse artista porque se inspira nesse artista. Então, pode atingir outros públicos? Não, pode, mas não é o foco. Enfim, o teu raciocínio faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu também não consigo deixar de pensar como o próprio Travis ele vem construindo essa narrativa no decorrer dos lançamentos que ele vem fazendo com a Nike, né? Se a gente pegar lá no começo, o primeiro lançamento dele, que foi um Air Force One branco super minimalista, de certa forma, né? A interferência que ele teve foi no swoosh lateral e basicamente isso... basicamente isso que chamou realmente a atenção para a silhueta. O material do cabedal dele também é um material diferenciado, assim, é incrível. Sim, e o swoosh também, ele é removível e tal. Mas eu entendo total o que você está querendo dizer, uma intervenção no tênis muito minimalista, com bastante cuidado para não fazer nada de errado. E se for comparar ele com esse tanque... E se a gente puser... Não, com certeza. E aí, se a gente puser numa linha do tempo onde a gente vai... E tem uma visão do todo, a gente consegue ver o quão gradativamente ele foi ganhando confiança e explorando cada vez mais as possibilidades dentro de cada silhueta, né? E, de novo, ele saiu do Air Force branco, com talvez poucas interferências, mas, obviamente, interferências relevantes. E aí ele, passou pro Air Jordan 4, muda a colorway para uma colorway que eu não vou conseguir afirmar agora com certeza, mas que talvez não tenha sido lançada ou nunca foi lançada, que é aquela colorway mais azul e tal. E aí chega no Jordan 1 que poucos são os designers que têm a possibilidade de mexer nessa silhueta. Cara, e assim, exatamente por esse mesmo motivo, é uma responsabilidade tamanha, né? Então, você tá colocando muita coisa em jogo quando você tá trabalhando com uma silhueta dessa. E, cara, foi um dos sucessos do ano passado, né? Perdão, foi ano passado ou 2 anos atrás? Do ano passado, sim. Foi 2019, certo? Perfeito. Foi um dos sucessos do 2019, estava nos, sei lá, de 10 listas dos mais utilizados, dos mais queridos do ano. Cara, pelo menos em 8 ele tava, vai. Ele tava em praticamente... High, o low e o force. Então, das 10, né, 8 estariam
e mais de um tênis normalmente. Tipo, o Force e o Jordan 1 Low, tava na lista de 8 pessoas. Aí o outro, o Force e o Jordan 1 High, sabe? Tipo, ele realmente tomou conta do ano passado. O 2019 foi o ano do Exato, Travis. então assim, o cara tá. Eu acho que é um pouco daquela relação de liberdade com responsabilidade, que você vai conquistando primeiro naquele teu ciclo familiar, então tua mãe te dá o dinheiro, ó, você vai andar sozinho, mas você vai só até a esquina. Então vai lá e compra um pão. E aí, beleza, você vai comprando pão, comprando pão. Não, beleza, você pode ir pro colégio sozinho, você vai pro colégio. Aí daqui a pouco você vai ganhando mais independência. Acho que é um pouco dessa relação que ele tá tendo com a Nike, né? Que ele vai mostrando o trabalho dele e como esse trabalho tá reagindo com o público, tá trazendo, como você bem falou, tá trazendo um público novo, né? Tá renovando um pouco o público pra própria Nike, que talvez seja a galera que nem tivesse tanto a ver com o mundo dos sneakers, está vindo por causa desse cara que está sendo um porta-voz da marca dentro desses ciclos que talvez ela não tivesse conseguindo chegar. E, cara, tá... sei lá, eu até... Em algum episódio atrás eu comentei um pouco, né? Fiz um pouco dessa relação da Nike e o Travis e, enfim, o Jerry Lorenzo, enfim, o próprio Virgil, eles sendo a tentativa da Nike de ter o seu próprio Kanye do seu lado, sabe? Já que o Kanye agora tá fechado com a Adidas. Eu acho que esse grupo de designers e, enfim, designers, cantores e tal, eles estão tentando... É a tentativa da Nike de trazer um pouco dessa vibe do Kanye para a marca. Na verdade, ainda eu vou até mais longe, porque essa parada ela começou lá com o Run DMC, com a Superstar, né? Uma pequena interação com o que eles fizeram. E tudo começou, na verdade, essa parada de colocar uma marca de streetwear com um rapper, ela meio que nasceu ali. E de lá para cá, né, foram sempre tentando, todas as vezes, fazer uma interação. Agora, essa interação de fato com uma silhueta, com um rapper, né? Interagindo e customizando um tênis e colocando para venda, realmente eu acho que é bem isso que você está falando. Eles estão tentando buscar um nome tão grande quanto o Kanye está sendo para a Adidas. Realmente eu consigo enxergar dessa forma também. Mas olha, sinceramente, eu acho que não tem nem como. Não, acho que não é o nome por enquanto, sabe? Eu acho que ainda não encontrou esse nome ainda, não. Eu acho que não é o Travis. E continuando no nosso mundo das colaborações, uma das que tá gerando bastante burburinho nas interwebs é a próxima colaboração da Supreme, que é a marca nova-iorquina de roupas streetwear, com a Nike, mais uma vez, né? A parceria de longa data, que vai ver mais um lançamento, possivelmente agora no meio de abril, né? São duas colorways, a branca e a preta, bem clássicas do Air Force One. E o burburinho se dá por conta da intervenção que a Supreme vai fazer no tênis, que nada mais é do que super sutil e super até delicada, se a gente quiser colocar na parte do calcanhar, né, externo, o logo dela ali, né, Supreme, um pouco acima do Air, né, que fica ali na entressola. E tá gerando burburinho porque as pessoas, acho que criaram a expectativa de que, cara, Supreme é uma marca que é gritaria e correria e, pô, muita coisa, muitas intervenções visuais e agora, por outro lado, ela vem com o que aquela brincadeira do cara, eu não vou conseguir hoje na aula, assina pra minha presença. Um pouco disso, né? Tipo, cara, eu gosto demais dessas analogias. Vai primeiro da avó mandar na padaria, agora assina a chamada. A gente tem que trazer. A gente tem que fazer essas comparações, cara. Eu não tenho vídeo pra me apoiar, eu tenho que usar o áudio aqui pra poder fazer render. Mas é um pouco disso. A gente voltar um pouquinho na história em relação a isso, é que assim, a Supreme ela já interviu em um tênis, um Air Force One, inclusive, e ela fez justamente o que você acabou de falar. Ela colocou logos de todos os maiores times da NBA espalhada pelo tênis inteiro, que foi um carnaval, assim. Foi um sucesso. Também já fez os Air Force One da Supreme, né? O mid com cores bem chamativas, todo vermelhão, com o logo da Supreme atrás, assim, grande, escrito de fato Supreme, assim. Agora, eu sinceramente, apesar de ser extremamente minimalista, eu gostei, cara. É justamente o oposto do que já tinha acontecido, né? Essas pessoas
gostaram ou não gostaram do que eles fizeram no passado com essa intervenção no Air Force One, agora é uma hora, é bem isso, é você, tipo, vamos conversar a respeito disso. Isso vale, Arnaldo? Isso tá dentro das regras, sabe? Isso pode, isso aqui é uma collab, isso não é uma... Que palhaçada é essa, né? Então, acho que eu respeito demais a arte em todos os pontos, inclusive nesse, de você mexer o mínimo. Eu acho que eu consigo imaginar também a mesma coisa que eu falei do Jordan 5 ali, de você respeitar uma silhueta, tanto que você vai interagir o mínimo possível para você não mexer nas características principais desse tênis e mesmo assim ainda poder fazer uma homenagem à sua marca e colocá-la ali. Eu achei genial, para falar bem a real, assim, eu achei genial essa interação e essa colaboração da Nike com a Supreme nesse Air Force. Acho que, cara, um dos mais bonitos. Por quê? Porque o Air Force One branco, ele é o Air Force One branco, entendeu? Ele é um dos melhores tênis da história, dos tênis na história mesmo. Então, tipo, você interagir o mínimo possível, assim como o Rockefeller fez. Mano, isso aqui é exatamente o que o Rockefeller fez. Ele colocou o logo dele ali atrás e ponto. O fato de ser Supreme, né? Que aí as pessoas já começam a imaginar que isso vai custar o olho da cara, fala, pô, mas vou gastar o olho da cara para um Air Force One branco, com um logozinho da Supreme. Então, eu acho que é isso. Tipo, já que eu tô pagando caro, eu queria o tênis inteiro vermelho escrito Supreme dos pés às cabeças. Mas não precisa. A sutileza tá ali. Ficou incrível, maravilhoso tênis. Assim como o Rockefeller fez, né? E ficou maravilhoso. Colocar o Rockefeller, o Supreme ali numa estante, você fala, meu Deus, sua estante tem que colocar pés de chumbo para poder aguentar esses dois tênis aí em cima. É muito peso para uma estante só, né, cara? E conforme você foi falando, eu não conseguia deixar de pensar também no fato de que eu acho que é um ciclo aqui que se fecha, né? Se a gente for pensar historicamente na Supreme, um pouco na história da Supreme, uma das peças enfim, um dos primeiros produtos que fez a Supreme começar a ser a Supreme que nós conhecemos hoje foi literalmente uma camiseta branca com o retângulo vermelho e o Supreme escrito numa tipografia super simples, sem serifa, e é isso, sabe? E cara, hoje, assim, eu digo hoje porque a gente tá vivendo num tempo em que as pessoas que viram isso acontecer hoje são, enfim, as pessoas que são economicamente ativas, que fazem essa economia girar e tudo mais. Então, essa visualização desse produto, dessa box logo t-shirt deles, é o que tá no nosso subconsciente, no nosso zeitgeist aqui. Quando você fala Supreme, muito embora você saiba que existe um trabalho posterior a essa camiseta, pelo menos pra mim, enfim, eu não vou ser preconceituoso e falar que todo mundo pensa igual, mas é o que me vem à cabeça. Quando eu falo Supreme, ou quando eu leio Supreme, no meu mapa mental de produtos, essa camiseta tão icônica é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que me vem à cabeça. E eu falo fechar um ciclo, não no sentido de fechar parceria, ou acabou, nunca mais vai fazer, não nesse sentido, mas a gente consegue ver o desdobrar do trabalho dessas empresas, tanto a Nike quanto a própria Supreme, em fazer tantas colaborações e tal, e como você bem falou, né, com intervenções tão chamativas e umas mais, outras menos e tal, e agora a gente chega num espaço que talvez a gente feche o ciclo e volta pro minimalismo inicial, e a gente volta para aquele onde tudo começou. E, inclusive, isso é um raciocínio que eu até tenho que dar créditos. Eu não pensei agora, não foi só meu. Eu ouvi algo bem parecido no podcast da própria Complex, que eles lançaram há pouco tempo, tem poucos episódios, mas eles já estressaram um pouco esse assunto. E foi tocado exatamente isso, né? Que o pessoal estava discutindo exatamente, cara, fazendo brincadeiras, como eles fazem sempre, de, poxa, eu poderia pegar... você quer esse tênis? Porque eles tiveram a introdução, né, do assunto, e depois em seguida perguntaram, você vai pegar? Você vai pegar, você não vai e tal, por quê? E um dos caras falou, não, eu não vou pegar, porque é muito simples e, cara, qualquer criança com um marcador vermelho conseguiria fazer isso, parará. E aí o outro falou, cara, eu vou pegar sim. E aí uma das brincadeiras foi, pega esse marcador aqui. Toma o seu tênis aqui. Aí eles ficaram brincando, né, a respeito de, vou pegar o tênis que tá no meu pé, vou assinar e vou te dar, e você vai me dar os $220 que ele vai sair.
E a justificativa dele foi exatamente nesse... parecida com essa, né, que eu tava desdobrando agora, que a gente já passou por tantos cenários onde a Supreme foi super, né, chamativa e box logos em todo o tênis e tal, e agora ela tá voltando talvez às suas raízes e indo para um lado mais minimalista, e que assim, eu acho que ela não precisa, eu acho que ela já chegou num nível que ela não precisa mais se reafirmar enquanto marca, né, colocando essas coisas super chamativas. Talvez seja até uma forma dela chancelar esse momento da marca, ele falar, cara, eu não preciso mais disso tudo, eu posso fazer se eu quiser, porque isso ainda faz parte do meu DNA, mas se eu puser só isso aqui... Eu acho que assim, eu acho já tá que valendo. faltou um pouco até de respeito com toda a história da marca, falar uma coisa dessa, tipo, qualquer criança faria. Qualquer criança faria porque já existe, qualquer criança não inventaria, não conseguiria fazer o que a marca fez. Essa que é a questão. Você está levando um nome, você está levando uma história, você está levando tudo o que você fez até chegar até ali. Então, assim, você trazer um logo em cima de outro logo, isso representa muito mais do que apenas um tecido em cima de uma tinta, né? Ou vice-versa, uma tinta em cima do tecido. A questão é toda a história por trás. Então, uma criança consegue desenhar isso aí? Consegue, legal. Só que a criança não consegue criar isso do zero, a criança não consegue fazer uma marca se tornar o que ela se tornou, e é isso que está representado ali, uma marca, um nome, toda a história. É esse ponto que eu consigo enxergar. Então, tipo, se a gente partir do princípio, né, para partir do ponto que tudo que pode ser replicado não é legal, ferrou. Porque qualquer tênis pode ser replicado. Isso não vai diminuir ele. Eu não posso diminuir a história da Air Force One porque eu sou capaz de fazer hoje. Porque senão a gente vai acabar dando mais mérito para chinês fabricando as piratarias do que para a própria marca que tem uma puta de uma história. Né? Quer dizer, então, que nem lançou lá agora, você vê foto até do Sean Waterford lá com o Easy, acho que foi isso, né? Ele tava com o Easy 350 V2 com as cores dele. Então, tipo, você vai tirar todo o mérito que ele criou para dar o mérito para o chinês que criou ali, cores em cima, baseado no que ele criou. Não pode, não é porque uma criança ou qualquer outra pessoa pode fazer o que está feito num tênis que diminua ele, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que precisar ter carros debaixo do pé, que aí nenhuma criança pode fazer, porque qualquer criança pode comprar, não, ela pode fazer um tecido, desenhar um tênis num papel, né, uma caneta, um papel, ela pode fazer, e isso não vai diminuir, porque tênis é borracha e tecido, é isso que se faz um tênis, borrachas e tecidos, então qualquer pessoa poderia fazer, mas não tira o peso da história. Então, acho até um pouco certo de falta de respeito com uma marca, né, tão grande e você falar, eu não vou querer porque qualquer pessoa pode fazer. Pode fazer agora. Até esse exato momento, você não podia fazer. Acho que é isso. Eu não poderia fechar melhor esse assunto, cara. Eu queria já te agradecer pelo teu tempo e generosidade. A gente tá batendo aqui mais de 1h30 quase de gravação. O tempo voou, eu nem reparei. Geralmente eu fico controlando isso exatamente porque eu me sinto muito culpado de tirar a pessoa da rotina dela para vir gravar comigo e tal. Então eu tento sempre moderar de uma forma mais precisa. Mas assim, eu acho que o papo fluiu de uma maneira tão leve, tão rápida e gostosa que eu mesmo perdi a noção do tempo e eu peço desculpas por isso. Mas eu queria muito agradecer o teu tempo e a tua generosidade em vir trocar essa ideia com a gente, expor teus pontos de vista, contar um pouco da tua história que, poxa, foi muito bacana. Eu, particularmente, estar ouvindo isso do teu lado e conhecer você um pouco melhor. Eu já tinha uma admiração por você, agora eu tenho ainda mais. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo e eu queria deixar esse espaço para você falar o que você quiser, alguma consideração final, onde as pessoas que aterrissaram hoje no planeta Terra podem te encontrar na internet, encontrar o teu trabalho. Por favor, o palco e o microfone são seus. Faça bom uso deles. Primeiramente, eu quero agradecer por tudo que você falou de mim. É muito prazeroso a gente ouvir elogios, né? Então, fico muito feliz. Apesar de eu me achar só uma pessoa, eu sou só mais uma pessoa com ideias e, enfim. E aí, cara, então, quem quiser acompanhar mais meu trabalho, é só ir lá no canal, Devit, Devit, no YouTube, Caio Victor Oficial no Instagram, e lá você vai encontrar um pouquinho mais. E, cara, para finalizar aqui também, eu quero vir de novo, hein? Porque faltou falar muita coisa. Nossa, a gente podia ter falado mais muita coisa, mas infelizmente o tempo é limitado, o tênis. O tempo é limitado
Mas foi muito prazeroso. Agradeço mais uma vez o convite. E muito legal mesmo te conhecer, muito legal mesmo a gente poder bater esse papo. E é isso. Estou aberto aí para novos podcasts. Primeira vez em um podcast, inclusive. Olha aí, ó, se por um lado os tênis não são ilimitados, realmente a gente não tem limitação de tênis, graças a Deus, senão a gente estaria desempregado agora. Por outro, acho que a tua participação aqui foi excelente. É a sua primeira participação em podcast, então saiba que você está batendo um recorde. Possivelmente vai ser o nosso episódio mais longo do podcast até hoje, o que eu acho que vai ser ótimo, porque, como eu falei, se foi uma delícia para a gente poder discutir e tal, acho que vai ser uma grande... Vai ser um deleite para quem for ouvir, né? Espero pelo menos que seja assim. Não, vai sim, porque eu acho que as pessoas vão conseguir vão conseguir sentir essa mesma vibe que a gente estava sentindo quando estava gravando. Acho que elas vão sentir também quando ouvirem. E eu quero também pedir para que, caso vocês concordem, discordem, tenham sugestões, tenham pautas novas, quem vocês querem ouvir, enfim, eu quero que vocês falem comigo nos comentários. Pode mandar comentário também no próximo vídeo do Caio também, lá no canal dele, no Devit. Manda comentários pra gente, a gente quer saber muito o teu feedback. E, muito embora a dor do parto seja grande, a gente vai partir, porque a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que assinam, curtem e compartilham o Size One no iTunes, no Spotify e onde mais você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios e dê o seu feedback 5 estrelas. Mas o mais importante, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade continue crescendo. E não esquece de passar no Instagram para ver o material complementar do episódio. Caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou até mesmo uma sugestão, procura @SizeOneCast no Twitter e no Instagram e escreve assim, ó, SIZE1CAST, SizeOneCast. Ou se você for mais retrô e quiser me mandar um e-mail, me acha aqui no contato@sizone.com.br. E agora Sizone é por extenso, SIZEONE. Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!